Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou explicar sobre uma função muito utilizada no Excel, que é a função C. E de bônus, nesse vídeo, eu vou acrescentar a função hoje e a função dias. Então, pessoal, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos e já deixe o seu like, ajuda muito o canal. Vamos lá, então? Aqui a gente tem uma tabela com o ID do cliente, o nome do cliente, a data de vencimento que o cliente deve pagar para a empresa. E detalhe, não existe nessa tabela clientes que já pagaram. Os clientes que já pagaram não estão aqui. São clientes que ainda precisam pagar para essa determinada empresa. E aí tem clientes que estão com pagamentos atrasados e tem clientes que estão com pagamentos dentro do prazo. Quando eu tenho duas situações, eu posso utilizar a função C. Então, eu vou utilizar a função C, precisa analisar se é uma situação, se o cliente está com pagamento atrasado ou se ele está dentro do prazo de pagamento. Então, toda vez que você tiver uma situação verdadeira ou se é uma situação falsa, você sempre vai utilizar a função C, sempre quando for ou verdadeiro ou falso. Se eu tiver duas verdadeiras e uma falsa, se eu tiver 3 critérios, 4 critérios, ou mais de 2 critérios, a gente vai utilizar outras funções para fazer essa análise. Quando eu tiver sempre duas situações, 2 critérios, eu vou utilizar a função C. Então, como que a gente faria aqui para analisar a situação do pagamento desse determinado cliente? Se ele está com o pagamento em atraso ou se ele está com o pagamento dentro do prazo. Vamos utilizar, então, a função C igual C, tab para abrir o parênteses, e vamos começar a fazer o teste lógico. A função C funciona da seguinte forma. Primeiramente, eu vou fazer um teste, e aí essa função vai determinar se esse teste é um teste verdadeiro ou se ele é falso. Se ele for verdadeiro, ele vai emitir o que a gente colocar no valor se verdadeiro. Se o teste for falso, ele vai emitir o que tiver dentro da condição se falso. Então, o teste lógico é o seguinte, é em relação à data, se a data está dentro do vencimento ou não. Então, como que ficaria esse teste lógico? Se D3, que é onde está a data de vencimento do meu cliente, for menor que a data de hoje. A data de hoje é 15/6/2021. Então, eu poderia digitar 15/6/2021. Só que o que acontece? Eu quero que essa função, ela funcione todos os dias, não quero que ela funcione só para a data de hoje. Então, o que a gente vai fazer? Utilizar a função hoje. Então, a função hoje, abre e fecha parênteses, e o que ela vai fazer? A função hoje, ela só simplesmente coloca a data de hoje, tá? Então, é legal você utilizar ela aqui, porque ela vai sempre estar atualizada, ela sempre vai verificar se naquele dia a pessoa está ainda com o prazo de pagamento. Aí a gente vai para o próximo critério, que é o valor se verdadeiro. Então, se esse teste que a gente está realizando aqui for verdade, ou seja, se a data que tiver na célula D3 for menor que a data de hoje, o que vai acontecer? Que nesse caso aqui hoje é dia 15/6 e aqui está dia 10/6. Então, o que vai acontecer se na D3 for menor que a data de hoje? Ele vai estar com o pagamento em atraso, correto? Então, a gente vai colocar pagamento em atraso. E aí, eu posso colocar o texto que eu quiser, posso colocar espaço,
mas tenho que necessariamente colocar esse texto entre aspas dupla. Não pode esquecer disso, senão vai dar erro lá no final, na hora que apertar o Enter. Aí, essa é a condição se o teste for verdadeiro. E se for falso? Porque se o pagamento tiver em atraso, se ele não tiver em atraso, ele vai estar dentro do prazo, dentro do vencimento. Então, a gente pode colocar dentro do prazo também entre aspas, dentro do prazo. Fecha aspas, fecha parênteses e dá o Enter. Então, o que aconteceu? Pagamento em atraso. Para os outros clientes, só dá um duplo clique, que aí ele vai fazer e analisar cliente por cliente. Só uma observação aqui, como funciona a função hoje. A função hoje é simples, você vai colocar o sinal de igual, digitar hoje, ela não tem argumento, porque o que você quer? Que ele coloque a data de hoje, a data atual. Então, abre e fecha parênteses e dá o Enter. Então, aí, a data de hoje vai me dar a data dia 15 de 6 de 2021, que é a data de hoje. Quando eu abrir essa planilha amanhã, essa data aqui vai estar 16 de 6 de 2021 e assim por diante. Ele vai atualizando todos os dias. Todos os dias ele vai estar com a data atual. Então, por isso que foi interessante utilizar ela aqui dentro da função C, porque aí essa data hoje sempre vai estar atualizada, né? Então, você faz o teste lógico, coloca o que for, se esse teste lógico for verdadeiro, o que vai acontecer, você coloca o texto dentro de aspas duplas, e se não for verdade, vai ser falso. Se for falso, o que vai acontecer? Então, aí, nesse caso, o cliente vai estar dentro do prazo, que é esse caso aqui, por exemplo, ó, o cliente ainda está dentro do prazo, porque hoje é dia 15 do 6, não venceu ainda. Amanhã, essa célula aqui, ela já vai estar como? Pagamento em atraso, se o cliente não pagar. Se o cliente pagar, você vai vir aqui e dar baixa nesse pagamento. Se o cliente não pagar, ele vai continuar aqui. E se ele continuar aqui, ele vai estar com o pagamento em atraso e aqui vai se alterar. Por quê? Porque a data de hoje, se a gente abrir a planilha amanhã, vai estar dia 16 do 6. E aí ele vai ver que a data de vencimento era dia 15 do 6, vai estar em atraso, então ele vai analisar que o pagamento está em atraso. Então, essa célula ela muda diariamente, né? É dinâmica. Isso que é legal utilizar a função hoje dentro da função C. Aí eu coloquei mais um bônus aqui para vocês, que é a função dias. E aí tem clientes que estão com pagamento em atraso e eu quero saber quantos dias em atraso está esse cliente. Quantos dias que ele está com esse pagamento em atraso? Então, por exemplo, esse cliente aqui era para ter pago dia 10 do 6. Hoje é dia 15 do 6. Ele não pagou? Ele está com 5 dias de atraso, né? Então, eu quero que essa coluna aqui me mostre quantos dias está em atraso. Então, a gente pode usar a função dias. Igual dias, abre parênteses, a data final. A data final é a data do pagamento, que é quando ele deveria ter pago ou quando ele vai pagar se não tiver em atraso. A data final seria essa. E a data inicial é a data de hoje, porque ele vai contando quantos dias vai estar em atraso esse determinado pagamento. Então, eu posso também utilizar a função hoje aqui, abre e fecha parênteses, fecho parênteses da função dias e teclo Enter. Ou seja, esse cliente está 5 dias em atraso com o pagamento dele. E eu posso fazer isso para todos os outros clientes. Ah, mas e esse cliente que está dentro do prazo? O que acontece? Vai aparecer
o número positivo. O cliente que tiver com pagamento em atraso, ele vai estar com o número negativo. Então, ó, aqui ele está com 5 dias em atraso em relação à data de hoje. Esse daqui ele não está com nenhum. Ó, perceba que é a mesma data de hoje, dia 15/6. Então, ele está com 0 dias de atraso, ou seja, ele não está atrasado e nem tem prazo para pagar, porque a data de pagamento é hoje, 0. 35, ou seja, ele tem 35 dias ainda para pagar. Olha esse caso aqui, ó, era para ter pago dia 20/2/2021. Hoje é dia 15/6, o cliente não pagou, então ele está com 115 dias de atraso. E assim por diante, você consegue fazer a análise de todos os clientes, quantos dias ele está em atraso, vai aparecer em negativo, quantos dias ele tem de prazo ainda para pagar, vai aparecer em positivo, e se caso a data que você abrir for a data do vencimento, for a data que você tiver e abrir a planilha, vai estar 0. Então, essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham aprendido a função C e de bônus aí, utilizando a função hoje e também utilizando a função dias dentro das funções, tá bom? Se inscrevam no canal, deixa o like, valeu!